Petrobras. Para muita gente é sinônimo de dividendos gordos na conta. Para outros é um verdadeiro barril de pólvora. Mas afinal, a Petro 4 é uma máquina de fazer dinheiro ou uma aposta arriscada demais? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar a fundo hoje. Um verdadeiro raio-x para entender o que está por trás de uma das ações mais polêmicas da nossa bolsa. Olha, a verdade é que no fim do dia, tudo sobre a Petrobras se resume a um grande duelo. De um lado, a narrativa dos dividendos recordes, do caixa jorrando. Do outro, a história de um risco que pode estar ali, escondido, prestes a explodir. E entender qual dessas duas histórias vai se provar verdadeira, bom, é isso que define o futuro do investimento na empresa. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o dilema central. Depois, vamos pesar os dois lados da balança, a tese de quem está otimista e a de quem está pessimista. Aí, a gente desenha 3 cenários para o futuro e, no final, chega na pergunta de $1 milhão: comprar, vender ou esperar. Vamos começar pelo coração do problema. O dilema é esse. Por um lado, a Petrobras é, sem dúvida, uma das maiores geradoras de caixa do mundo. Uma operação super eficiente. Mas, por outro lado, ela está sempre no meio do furacão, né? Exposta a risco político, a mudança de humor do mercado de petróleo, é uma dualidade constante. É como se fossem dois lados da mesma moeda, sabe? De um lado, a oportunidade, dividendos que chegam a ser extraordinários e um custo de extração lá no pré-sal que é um dos mais baixos do planeta. Do outro lado, o risco. E se o preço do petróleo despenca? E a dívida da empresa? Será que é só o que aparece no balanço? E, claro, a eterna instabilidade política. A pergunta que fica é, o prêmio compensa o risco? Ok, vamos mergulhar agora na visão de quem aposta na alta da ação. A tese otimista, que é a preferida dos grandes bancos, tem um nome interessante, a tese da âncora fiscal. E o que essa tese quer dizer? É bem simples, na verdade. O argumento central é que o governo, como acionista controlador, precisa desesperadamente do caixa da Petrobras para fechar as contas públicas. E essa necessidade acaba alinhando o interesse dele com o do pequeno acionista. Afinal, para receber dinheiro, a empresa precisa continuar pagando dividendos gordos, é uma espécie de garantia. E os números que apoiam essa tese são francamente impressionantes. Uma análise do JP Morgan, por exemplo, projeta um yield de fluxo de caixa livre de 19%. O que é isso? Basicamente, para cada R$ 100 de valor de mercado da empresa, ela gera R$ 19 em caixa livre num ano. É muita coisa. Na visão deles, a necessidade de dinheiro do governo funciona quase como um escudo para o investidor. E olha só, não é uma opinião isolada. A gente vê um consenso bem forte aqui entre os gigantes do mercado. JP Morgan, BTG Pactual, Morgan Stanley, XP, todos eles com recomendação de compra. Os preços-alvo chegam a $20 para adiar, que é basicamente o recibo da ação negociado lá fora, nos Estados Unidos. E a tese central de todos eles é a mesma, o alinhamento fiscal e a capacidade absurda de gerar caixa. Tudo bem, mas e o outro lado da história? Agora, a gente vai para o campo de quem está pessimista. Aqui, a visão é bem diferente. E ela vem principalmente de gestoras independentes e consultorias especializadas em energia. Eles enxergam perigos que não estão tão óbvios. E o primeiro grande ponto de alerta deles é o que chamam de alavancagem sombra. O que é isso? É a ideia de que a dívida real da Petrobras é maior do que a que aparece no balanço. Isso porque existem contratos gigantescos de aluguel de longo prazo, de plataformas, de equipamentos, que na prática funcionam como uma dívida, mas não são contabilizados da mesma forma. E o impacto disso nos números é brutal. Se a gente ajustar a conta e incluir esses aluguéis, a alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa, pula de umas 1,6 vezes para 4 vezes. 4 vezes é um nível considerado altíssimo que acende qualquer sinal de alerta de risco de crédito. Mas não é só dívida que preocupa. O segundo pilar da tese pessimista olha para o cenário global. A projeção de consultorias como a Rystad Energy é de um verdadeiro tsunami de oferta de petróleo vindo por aí. E o mais interessante, não vem da OPEP, aquele cartel tradicional. Vem dos Estados Unidos, da Guiana, do Canadá e, ironicamente, até do próprio Brasil. E bom, a lei da oferta e da procura não perdoa, né? Com muito mais petróleo no mercado e uma demanda que não deve crescer tanto, a tendência do preço é para baixo. As projeções mais pessimistas falam de um superávit de mais de 2 milhões de barris por dia, o que poderia jogar o preço do barril Brent lá para a casa dos $50. E num cenário desses, toda aquela conversa de geração de caixa e dividendos recordes, bom, ela simplesmente vai por água abaixo. Ok, a gente viu os dois lados da moeda. A visão otimista e a pessimista.
Agora, vamos tentar juntar tudo isso e desenhar 3 cenários possíveis para o futuro. E o fator decisivo em todos eles, como já deu para perceber, é o preço do petróleo. No cenário otimista, a tese dos bancos se concretiza. O petróleo Brent fica ali, firme, entre 75 e 80 dólares. O governo continua precisando de dinheiro e não interfere negativamente. Resultado, a máquina de caixa da Petrobras continua a todo vapor e o preço da ação pode buscar aqueles 19, 20 dólares que vimos antes. É o mundo ideal para quem é acionista. Agora, um cenário base, um meio termo. O Brent fica mais comportado, na casa dos 70 dólares. A empresa entrega o que prometeu, sem grandes surpresas. O preço da ação não dispara, mas também não cai muito, ficando ali pelos 14, 15 dólares. O grande atrativo aqui continua sendo o dividendo, que se mantém num patamar excelente, na casa de 10 a 11% ao ano. A ação vira um ativo de renda. Por fim, o cenário pessimista. Aqui, o pesadelo dos bears se torna realidade. O petróleo despenca para a faixa de 50 a 55 dólares. Com essa queda de receita, aquela dívida sombra vira um problema gigantesco e real. A empresa entra em crise de caixa, os dividendos são cortados drasticamente e a ação pode cair forte, buscando um patamar entre 8 e 10 dólares. E tudo isso nos traz ao veredito final. Como navegar entre o rendimento espetacular de um lado e o risco do abismo do outro? Depois de pesar todos esses pontos, a pergunta que não quer calar é: qual é a jogada inteligente a se fazer? É hora de comprar, de vender ou de simplesmente ficar de fora esperando? Olha, a conclusão que emerge dessa análise não é um simples compra ou venda, é mais uma estratégia de gestão de risco. A ideia é: aproveite o carrego, ou seja, os altos dividendos, mas tenha um plano de fuga muito bem definido, um stop loss ligado diretamente ao preço do petróleo Brent. O nível de 60 dólares por barril é visto como uma linha na areia que, se cruzada, invalida toda a tese otimista. Então, colocando em pratos limpos, a estratégia seria essa. Passo 1, no curto prazo, se beneficie do alto dividendo. Passo 2, defina um gatilho muito claro de gerenciamento de risco. E passo 3, se o petróleo Brent cair abaixo dos 60 dólares por barril, é hora de reavaliar tudo e, muito provavelmente, sair da posição. Porque nesse ponto, o cenário pessimista deixa de ser uma possibilidade e se torna o caminho mais provável. No fim das contas, o preço do petróleo é o juiz final nesse duelo entre a oportunidade